Olá! Boa tarde, galerinha do segundo ano! Tudo bem? Está começando mais uma videoaula e hoje, pessoal, hoje já é quarta-feira. Olha como a semana está passando rápido. Quarta-feira, dia 15/7 de 2020. Charlete separou aquela palavra abençoada para nós darmos início a essa videoaula. Confere com a Charlete aí na telinha, pessoal. Diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Provérbios 16:1. Olha que palavra boa e abençoada. Aqui diz que o nosso coração faz muitos planos, mas é o Senhor que sabe a hora certa de tudo acontecer. Então vamos ficar tranquilos e confiar no Senhor. E agora nós vamos dar início à nossa videoaula de ciências, pessoal. Isso mesmo, é uma videoaula de revisão do volume 2 do livro. Nós aprendemos nessa unidade do volume 2 sobre alguns seres vivos. Vocês lembram quais são? Pois é, os animais, as plantas e os seres humanos. Isso mesmo, pessoal. E nós aprendemos que eles têm algumas características em comuns, pois eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E nós vimos também que existe uma diversidade muito grande de seres vivos e que eles vivem em diferentes tipos de ambientes. Por exemplo, as plantas. Nós vimos a Vitória Régia, olha que linda. Isso mesmo, ela é uma planta aquática. Nós vimos bromélias, que são plantas que vivem no tronco das árvores. Nós vimos também árvores que vivem em solo. Os animais também vivem em diferentes tipos de ambientes. Alguns vivem, por exemplo, no mar, como peixes, e outros vivem em terras como girafas. E também nós aprofundamos nessa unidade um pouquinho nas plantas. Foi maravilhoso, não foi, pessoal? Quanta experiência boa de prática você teve aí na sua casa. E se eu falar agora sobre germinação, você vai dizer: tia Arlete, eu sei tudo sobre isso. Pois é, porque você aprendeu na prática aí na sua casa, plantando, vendo cada etapa do crescimento da planta, não foi mesmo, pessoal? A germinação, então, não precisa nem dizer, é o processo pelo qual a planta nasce de uma semente. Foi muito bom. Eu amei o girassol que vocês plantaram. Eu gostei muito do pezinho de feijão e tenho certeza que se eu perguntar o que as plantas precisam para sobreviver, vocês vão saber na ponta da língua, porque vocês cuidaram do pezinho de feijão e estão cuidando também do girassol. Olha só, vocês vão dizer que as plantas precisam de água, as plantas precisam de sol e as plantas precisam de solo adequado também para sobreviver. Foi muito legal. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a imagem que está aparecendo aí na telinha. É o processo, pessoal, de fotossíntese. Isso mesmo. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a luz do sol para produzir o próprio alimento. Nesse processo, vocês lembram? As plantas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. E aí, nós aprendemos que as plantas também respiram e que no processo de respiração das plantas é o contrário, pessoal. As plantas absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico. E aí, aprofundando um pouquinho mais nas plantas, que foi muito visto nessa unidade, nós aprendemos sobre as partes das plantas e aí nós vimos que temos as plantas têm flores, sementes, frutos, folhas, raiz e caule, e que cada um tem a sua função ali na planta. E eu tenho certeza que você já está familiarizado com essa função de cada parte da planta. Então, a Charlete vai separar agora para falar um pouquinho sobre
polinização e dispersão, que também nós vimos que tem a ver com as plantas. Olha essa imagem linda que está aparecendo aí na telinha. É uma imagem de polinização, porque a polinização, pessoal, é o processo pelo qual o grão de pólen é levado de uma flor para outra, dando origem a um outro embrião. Olha só, as abelhas fazem esse processo de polinização. E também vimos sobre o processo de dispersão. O que é o processo de dispersão? Olha a imagem aí bonita na telinha. É o processo pelo qual as sementes são espalhadas pelo ambiente, muitas vezes pelos pássaros que comem os frutos e deixam cair partes das sementes no chão e dão origem a uma nova planta. E também esse processo pode acontecer pelo vento e pela água. Olha só, pessoal, quanta coisa nós vimos nessa unidade desse livro, não foi? Pois é, agora você tem um trabalho aí para fazer. E eu tenho certeza que com esse bate-papo sobre todas essas informações, você vai ter bastante facilidade de fazer as questões que estão aí propostas. E a Charlete deixa aqui para você um grande beijo e eu espero que você faça um excelente trabalho aí, uma excelente revisão para você. Tchau, tchau, pessoal!